Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição da televisão. E aqui estamos cobrindo a segunda temporada de A Casa do Dragão, da HBO e do Max, toda quinta-feira no seu Spotify e YouTube. Eu sou a apresentadora deste programa, Ana Brasileiro, e estou aqui com ele, Felipe Leão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma semana comentando sobre essa série maravilhosa. E também com ela, Júlia de Castro. Oi, gente, tudo bom? Que episódio! Tenho muitas coisas para falar aqui. Então, pessoal, vamos direto ao assunto, né? Hoje vamos comentar o segundo episódio da temporada, de nome Rhaenyra a Cruel. Gente, antes de começar o episódio, eu queria só fazer uma retratação, que eu falei no episódio passado, que a Helena vai pro quarto do Christian Cole. Na realidade, não. Ela foi pro quarto da Alicent, que era o antigo quarto da Rhaenyra, né? As duas deram pro Cole no mesmo quarto. É porque assim, né? Aquela cena do Cole transando lá, eu pensei, deve ser o quarto dele. Não. Que isso! A mesma cama, inclusive, né? Mas tudo bem. Só dar essa retratação, tá, galera? E há um detalhe que eu me toquei também, que é a mesma distância que a Alicent fez a Rhaenyra andar com o bebê Joffrey. Que ela andou sangrando de um quarto pro outro. Exatamente. Foi a mesma distância. Aí eu me toquei disso, tipo, escrevendo aqui a retratação. Nossa, mas isso é o mesmo quarto? Ué! Mas é isso, galera. Eu queria só fazer essa retratação. Beijinhos. Perfeito, Júlia. E esse segundo episódio, eu senti que foi um episódio mais contido no sentido de ação, né? A gente não teve tanta coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de episódio, enfim, sempre estaremos falando de Game of Thrones aqui, bem Game of Thrones no sentido de episódio mais político, que a gente vê os peões se mexendo, as coisas se arquitetando dentro das salas de conselho, dentro dos castelos, e eu gosto muito de episódios assim, né? Eu senti muita falta disso na primeira temporada de A Casa do Dragão, porque realmente a história foi contada com muita pressa na primeira temporada. A gente teve uma temporada com 3 saltos temporais, então, enfim, tinha que correr muito para abranger tudo que ela queria, mas eu tô sentindo que a gente tá tendo tempo de maturar as coisas. E tá ficando interessante o negócio. Tá ficando interessante. Começou justamente, né, com a movimentação no castelo após a morte do Jaehaerys, certo? Causada pelo Aegon, essa movimentação. Então ele pega e pede pra todo mundo que tá dentro do castelo ser meio que rechaçado e interrogado, né, pra entender o que aconteceu. E a gente vê o Aegon, inclusive, destruindo a maquete do pai dele. Gente, coitado do Viserys. Ele passou anos e anos construindo aquela merda pra, sei lá, na primeira semana de reinado do filho dele, ele destruir tudo. Socorro. Mas achei uma cena até bem significativa, né? Da diferença entre o antigo rei e o atual. Amiga, desde essa cena, eu só consegui pensar nisso o resto do episódio. É igual o Viserys segurou as pontas por 70 anos. Estes carambas não conseguiram segurar um mês. Um mês já tem uma guerra civil, saca? Um mês, o Aegon já detonou ali com o Lego do Viserys. Sabe? Muito indignado isso. Eu ficaria indignada pelo Viserys. Pois é. Eu gosto também disso, Baiana, dessa movimentação, dessa parada mais política, que tinha muito em Game of Thrones, tinha de sobra em Game of Thrones, e faltou um pouco na primeira temporada de House of the Dragon, e agora a gente começou a ver de novo, né? Mas eu senti que teve um ritmo um pouco mais apressado. Eu gostei muito do início do episódio, que é aquela parada de ver como o castelo reagiu a um grande evento, que acontecia muito isso em Game of Thrones. Achei bem legal isso, mas mesmo assim eu achei um pouco corrido. Tem uma certa condução desse episódio, que é algo que não é tão comum assim que a gente vê, que é essa repercussão fora do castelo, né? O ferreiro falando, por exemplo. Achei interessante, acho que poderia ser mais explorado. Achei interessante, mas um pouco superficial. Queria ver um pouco mais disso. Mas eu achei que o episódio todo, de forma geral, ele transitou muito entre os personagens. Teve muitos núcleos
durante o episódio todo. Teve lá com o Corlys, teve o Larry, teve vários núcleos sendo apresentados. Foi um episódio longo, né? Mas eu senti que isso tirou um pouco das conversas, sabe? Eu achei as conversas muito pontuais. Podiam ter se estendido mais, como a gente via em Game of Thrones. Mas foi um episódio que, no geral, me agradou. Eu gostei também. Eu gostei bastante. Talvez um pouco mais do que o primeiro. Deram realmente muito destaque, assim, pros plebeus, né? Pro small folk, que eles chamam. E eu acho que nem em Game of Thrones a gente teve esse destaque. Porque quando os plebeus, né, apareciam, tinha algum lorde, tinha alguém falando com eles ou interrogando, tinha alguma razão pro plot dos lords, né? E agora não, tá eles por eles mesmos, o que eles acham, o que eles estão sentindo, se estão passando fome, se não estão. E é um tema bem interessante de que eles estão lidando, assim. Eu senti, pelo menos, que o tema geral do episódio passado um pouco foi o luto, e agora são as consequências. Vamos supor que a consequência do que o Daemon fez foi o atentado a Rhaenyra, né? Que acontece no final do episódio. Não era uma consequência que ele previu, que ele queria, mas é uma consequência que ele vai ter que arcar. Se ela tivesse de fato morrido ali, sabe? São essas coisas que quando a gente vai parar pra analisar, mas tal coisa aconteceu, mas antes tal coisa aconteceu. São essas consequências que a gente tem na vida real, que quando a gente vai analisar, a gente não consegue pontuar. Olha, foi isso aqui que aconteceu pra acontecer tal coisa. E isso pra mim é muito Game of Thrones. Tanto as conversas, a vibe política, as coisas se movimentando, mas essa questão deles saberem muito bem lidar com a consequência. E a ambiguidade, né? Ao longo de todo episódio. Pra mim pra mim é o tchan do livro, né? Mas cada capítulo do livro é narrado por um personagem. Então, é uma narração que a gente não pode confiar, né? É uma narração parcial. E eu tô sentindo que eles estão conseguindo fazer isso de uma maneira muito interessante na série também, que a gente não tinha na série original. Pois é, Julia. Eu não sei se tu sentiu isso que eu senti também, mas eu senti que foram muitos eventos interessantes, muitas coisas importantes num único episódio, e achei que tudo isso ficou muito corrido, sabe? Teve situação do Criston Cole, teve situação de Otto, teve situação de Rhaenyra e Daemon, sabe? Teve muitas situações que eu achei que superlotou e acabou ficando resumido cada uma delas. Então, não sei, sabe? Eu senti que foi meio apressado. Verdade, tem aquela vibe 8ª temporada de Game of Thrones. Tipo assim, as pessoas se movem pelo reino como quem vai pegar o metrô ali. Vou pegar um Uber bem ali, rapidinho. Exato. Não, eu vou até mudar de opinião agora aqui, tá? Porque é um país livre, né? A gente pode mudar de opinião, tá? Então, mas de fato, assim, parando pra pensar, tem muito personagem secundário também, que eles jogam uma cena ali, tipo, sei lá, Aemond com a cafetina lá na Casa dos Prazeres, tipo, ceninhas minúsculas, entendeu? Tem o rolê da Misária, tem aquele personagem que eu não sei o nome ainda, mas que é um Velaryon, né? Que ele tem um irmão, o irmão chega lá, tipo assim, enfim. Então, estão introduzindo esse núcleo aí. Tem a cena do ferreiro. Então, realmente, foi muita coisa que aconteceu no episódio. E algumas coisas foram só, digamos, soltas ali, né? A gente não teve tanta entrada sobre. Gente, vocês acham que a Missária avisou ou não que o gêmeo do cara tava indo fazer alguma coisa? Pra mim, ela avisou. Eu achei muito engraçado, inclusive, porque, tipo, eu queria estar preparada, gente. Depois do meu erro da semana passada, eu fiquei muito triste comigo mesma, então eu queria estar preparada. E aí, hoje, eu vi, tipo, uns 2 ou 3 vídeos falando sobre o episódio, né? Hoje, segunda-feira, que a gente tá gravando. E aí, um dos episódios, o cara falava assim, porque claramente ela não contou, ela não conseguiu ser grata pelo que a Rhaenyra fez por ela. E no outro episódio, a pessoa, né, do episódio falou, porque ela avisou. Tanto que o cara já chega lá gritando, irmão e tal. Então, assim, a gente não tem como ter certeza. E as pessoas estão assim, sabe? Não, pra mim ficou bem claro que ela avisou. Pra mim também. Eu senti que ficou bem claro que ela avisou. Pra mim também. Porque senão o cara não chegaria lá. Mas aí o cara lá falou assim com muita... Talvez tenha sido uma coisa assim de homens, né? Ter certeza de coisa e falar merda. Ter certeza de coisa que não dá pra ter certeza e falar merda. Mas eu achei interessante, tipo assim, eles não deixaram nítido. E a mesma coisa o Daemon. Ele não deixou nítido que era pra matar criança. Mas se rolar, se rolou. Eu até listei a quantidade de coisas que acontecem nesse episódio, tá?
por alto. Funeral. Otto se fudendo. Christian Cole mandando gente pra tudo que é canto. Aemond perdendo o cabaço. Término do Daemon e da Rhaenyra. E atentado à vida da Rhaenyra. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Não, então, a gente viu a reação do Otto, né? Também, em relação ao que aconteceu. Inclusive, acho que o Otto foi um dos principais personagens aí do episódio, né? Primeiro, ele vem com um plano de como usar isso a favor do Aegon. E, cara, de verdade, assim, o Otto, ele joga e joga, né? Ele não é mão do rei há, sei lá, trocentos anos por acaso. O cara viu a oportunidade e o que ele faz em seguida, aquela cena do funeral do Jaehaerys com a Alicent e a Helena lá, eu tenho muita empatia por essa personagem, porque ô menina pra sofrer, sério, ela não merece estar nessa família e passar por tudo que ela passa, e que faz muito sentido, né, então até o nome do episódio se dá, né, Rhaenyra a Cruel, justamente por essa cena, porque é a galera de King's Landing meio que rechaçando a Rhaenyra e colocando ela como culpada pelo que aconteceu com uma criança, né, uma cena bem pesada. E pra logo depois a gente ver o Aegon jogando toda essa estratégia pelos ares, quando ele decide enforcar todos os caçadores de ratos, na falta de encontrar o verdadeiro culpado, já trazendo dúvidas pro povo, né, de, enfim, se ele realmente vai trazer uma certa paz pro reino. Até a cena do ferreiro que aparece depois, tipo assim, a mulher dele falando, tá, mas ele disse quando ele ia te ajudar? E ele, tipo, não. A série tá querendo dizer algo pra gente, né? Ele chegou prometendo, mas enfim, não tá entregando. E ele não pensa, ele age com as emoções. Tanto que ele simplesmente demite o Otto. E, pelo amor de Deus, eu estou cansada de Christian Cole levando a melhor. De verdade, cara. O cara faz as coisas e ele não sofre nenhuma consequência, pô. Tipo assim, todo mundo no episódio pergunta onde você estava? E logo depois esquece da pergunta. E ele, eu tava dormindo. Tipo, foda-se, sabe? Não há nenhuma consequência pra ele. Inclusive, eu vi um meme no Twitter hoje que dizia: quando você é ruim no seu trabalho e não cansa de ser promovido. Tipo, sério, ele virou mão do rei de graça. Eu achava naquela cena, eu não sei vocês, mas eu achava que o Aegon, ele ia tirar do Otto e ia dar pro Larys. Porque foi a conversa do episódio passado, né? Quando ele bota na mão do Christian Cole, eu fiquei, puta merda. Gente, e falando ainda um pouco sobre o rolê lá dos caçadores de rato, né? Esse episódio foi bem fiel ao livro. Tá? Foi bem, assim, quase umas cenas muito, muito específicas. E foi realmente muito apressado o episódio, porque desse rolê, tipo assim, do ataque até mandarem matar os caçadores de ratos, no livro são, tipo, umas 2 semanas. Porque, tipo, eles tentam, eles procuram e tal, não conseguem, aí o Aegon fala, então foda-se, vamos matar todo mundo mesmo, né? Mas aí eles realmente foi uma coisa, assim, muito uma atrás da outra. E eu senti uma contraposição muito interessante sobre o luto, né? Porque quando mataram o Luke, a Rhaenyra, tipo, ficou na dela, foi uma coisa muito silenciosa, ele, tipo, se retraiu, sabe? O Aegon, não. Ele saiu destruindo tudo, agora ele quer guerra, ele quer isso, quer aquilo. Então, assim, dá pra gente ter essa contraposição muito louca. E o Otto, realmente, amiga, ele foi o MVP desse episódio. Jogou ali a mente de xadrez que esse cara tem, olha, absurda. Só que eu acho que, assim, ele meteu os pés pelas mãos no momento em que ele foi lá confrontar o Aegon. Se ele tivesse segurado e falado assim, vou dar um esporro, mas vou dar um esporro leve. Ele meteu os pés pelas mãos e aí que, tipo, aí que a coisa deu merda. Mas eu fiquei muito feliz, sendo bem sincera. Toda vez que aparecia o Otto na tela, eu tava puta já. Eu já tava assim, Gente, sério, quando ele foi expulso, eu escrevi aqui nas minhas anotações, bem feito, Otto, bem feito. Se eu escolher um moleque pra colocar no trono, tá aí. E esse moleque claramente preocupado com a imagem dele, né? O tempo todo falando, eu não quero parecer ser fraco, que é o que ele tem de preocupação desde que ele assumiu,
né? Ele querendo ser bonzinho com os plebeus, ele depois conversando lá com os amigos dele, como ele vai ser visto pelos plebeus também, sabe? Tudo isso, ele preocupado com a imagem dele, até mais do que o que tá acontecendo de fato, né? Então ele tá com medo de ser visto como fraco. E égua, Otto de fato mereceu. Tava demorando pra isso acontecer. Ele é um personagem extremamente escancarado, eu não aguentava mais ele. E quando o Aegon fala, no Christian Cole cuidará de tudo, já mandou o Eric, brilhante. Ele ainda fala assim, brilhante, um gênio. Porra, esse cara é foda. Visionário. Sério, ele é um energúmeno. O Aegon é um energúmeno. O que esse cara tá sentindo de culpa e querendo transferir ela a qualquer custo pra qualquer pessoa é bizarro, né? Tanto que a gente vê o desfecho do episódio, ele culmina por conta desse sentimento de culpa do Christian Cole, que quer jogar pra qualquer outra pessoa, independente do que aconteça. Quer limpar a barra dele, mas sujar a barra dos outros, né? Tanto que o Sir Harry tava com a barra da capa suja, né? Do manto sujo. E, cara, a Alicent, ela tava entre o luto, porque ela perdeu um neto, ela tá vendo uma filha perder um filho, enfim, ao mesmo tempo vendo o filho dela fazendo um bando de merda e o pai dela ser demitido, né? Então, cara, a Alicent não brilhou tanto nesse episódio. Eu achei que ela deu uma esfriada ali, né? O Otto fala que vai se embora pra casa, ela dá uma segurada, manda ele lá pra Highgarden, né, falar com os Tyrells, E a cena dela, eu sinto, gente, que a Alicent, ela tá querendo falar com alguém sobre o caso dela do Christian Cole e ela não tem com quem conversar. Ela não tem uma amiga. Ela não tem uma amiga, ela não tem nada. Aí quando ela vira pro Otto e fala, eu pequei, eu não quero saber, foda-se. Coitada, gente. Ela precisava de uma amiga nesse momento agora. Eu acho que ela só não quer guerra a qualquer custo, porque ela quer que a Rhaenyra fique do lado dela pra ela contar que ela tá dando pro Christian Cole. Eu acho que esse é o único motivo, sabe? Amiga, tu nem sabe. Tanto que a Alicent, durante o funeral inteiro, ela claramente tava incomodada com os gritos de Rhaenyra cruel, né? Claramente tava incomodada. Ela sabe que isso não é do feitio da Rhaenyra. Mas... E eu acho que o Otto sabe também. Ele sabe que não... Tipo assim, que pelo menos diretamente não foi ela. Que ela não seria capaz de fazer isso, sabe? Ela não é, pro Otto, eu acho pelo menos, que ela não é uma má pessoa. Ela é só um obstáculo na ambição dele. Sabe? Por isso, mais assim, essa ênfase em toda essa campanha. Antes que a pessoa, de fato, né, que fez a merda, seja descoberta. Agora, gente, sobre o funeral, eu jurava que a cabeça ia cair. Que a cabeça da criança ia cair, porque todo ficava balançando, toda hora balançando. Menino, eu tava desesperada. Imagina se essa cabeça cair numa vala. Pronto, aí a Helena surta de vez. Pensei a mesma coisa. E aí, agora indo pra Pedra do Dragão, né, a gente vê a reação da Rhaenyra. Cara, como pode a Rhaenyra ser a pessoa mais consciente dessa série? Né? Não é à toa que ela é filha do Viserys. E eu acho que é muito legal ver os traços do Viserys nela. Né? Foi o que a Rhaenys comentou logo quando o Corlys voltou no episódio passado. Tipo assim, olha, beleza, a Rhaenyra não é talvez quem a gente gostaria que estivesse no trono, mas ela tá sendo a pessoa mais sensata daqui até agora. Né? O comentário que a Rhaenys faz no episódio passado. E, de fato, assim, ela fica, meu Deus, por que isso aconteceu? Claro que eu não tenho envolvimento, vamos mandar uma mensagem sobre. E, gente, o Daemon, tipo assim, mudo, calado, sem querer falar o que aconteceu. E eu gostei muito do diálogo que se deu entre os dois depois, né, sozinhos. Eu achei que foi, assim, uma briga bem legal de assistir e bem em linha com a relação deles, né? E que ela mais uma vez foi muito sensata em distanciar ele, em dizer que ela não confia nele. Achei muito foda isso, sabe? Apesar dele ser o parceiro dela. E assim, eu não vi tanta emoção ali. Eu não sei vocês, mas eu não vi tanto aquele, sei lá, como a gente meio que
torna eles um pouco platônicos, no sentido de, ele ama ela ama ele. Tipo, não, assim, porra, tu é meu parceiro, mas eu não confio em ti, olha isso, tá fazendo merda, vai embora, entendeu? E ele não é... Gente, assim, na minha opinião, o Daemon é um vilão que, por acaso, tá do lado certo da história. Mas, assim, o Daemon podia muito bem, assim, ser o Aegon da vida, sabe? Tá ali nessa circunstância. Durante toda a primeira temporada, não tem uma ação... Não tem uma ação que a gente consiga, tipo, salvar o Daemon, sabe? Pô, o cara mata a própria esposa a pedrada, pô. E a mãe das filhas dele morre e ele, assim, dane-se as duas, sabe? A gente até vê a própria... A Baela, né? Até comenta que, tipo assim, não ligo muito pra... Gente, eu queria fazer um comentário. O casting desse episódio eu não curti muito. A nova atriz que faz a Baela, pra mim tá parecendo que é mais velha do que a própria Rhaenyra. Eu não achei. Pra mim, ela tá muito, tipo assim, pra mim eu dou uns 35 pra ela, tranquilamente. E eu fico triste porque a atriz não deve ter isso, né? Mas, assim, pra mim foi muito aleatório. Nossa, a Baela do nada, assim, envelheceu 20 anos. Começou a guerra, coitadinha, sofreu. Era só um parêntese mesmo, esse detalhe da Baela. Pois é, fechando esse rolê do Daemon, pra mim ele é isso. Ele é um vilão. Ele é claramente, assim, um cara que não tem escrúpulos, que, por acaso, tá no lado certo, entendeu? Eu concordo contigo. Eu acho que ele se vê como uma pessoa que ele é temida por todos, como uma ameaça. Uma convicção dele que acho que a gente tinha essa impressão desde a primeira temporada. Ele pensa que ele é tudo isso, né? Acho que ele não enxerga que ninguém admira ele, sendo que a gente claramente tem um personagem que admira muito ele, que é o Aemond, né? O Aemond é apaixonado pelo Daemon, pelo amor de Deus. Aquela cena dele lá no cabaré, né? No prostíbulo, mostrando claramente toda a admiração dele ali, ele totalmente vulnerável ali e pensando no Daemon, se sentindo honrado com aquilo, sabe? Achei bem legal isso, até porque os dois são muito parecidos. Boi preto conhece boi preto, né, amigo? Psicopata conhece psicopata. E as ações deles dois que criaram as maiores confusões. O Aemond matando o Lucerys e o Daemon ordenando a morte lá do Jaehaerys, né? Sim, sim. Os paralelismos, né? Que tanto comentamos no episódio passado. Mas total. Inclusive, essa cena do Aemond no prostíbulo, assim, já tinha aparecido no teaser, né? A gente teve ali mais ou menos um spoilerzinho. Mas, sei lá, eu imaginava que ia ter alguma, digamos, revelação maior do que de fato teve. Tipo, eu acho que já tinha ficado meio claro que ele tem um caso com a cafetina, né? A dona lá. Mas, pra mim, assim, essa cena não quis dizer muita coisa, né? Além dele fazer cosplay de Voldemort. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Foi só pra gente ficar com... Gente, alguém tem que alimentar essa criança. Ele não tá bem. E a gente conversou um pouco sobre isso no episódio passado, né? Sobre a falta de arrependimento dele. Sobre a morte do Lucerys. Aqui ele fala que ele tem um certo arrependimento, né? Eu não sei se eu acredito muito, não. Pois é. Eu também não colou muito pra mim. Eu senti naquela relação um rolê meio... sei lá, afeto materno. Porque, assim, ela até tenta iniciar alguma coisa e fica, não, hoje eu só quero conversar e tal. Tipo assim, ele só queria um colo. A Helena também, tipo, tá na merda ali, precisando de alguém pra dar um ombro amigo. E aquela cena dela e do Aemon se cruzando nas escadas, né? E ele, tipo, não tô preparado pra isso. E aquela cena do Aegon, sentado, chorando, assim, fazendo aquele tique dele das mãos, né? Que ele fica cutucando a mão que nem a Alicent fazia. E aí a Alicent vê e vai embora. Oi? É escola Roy de paternidade aqui, né? Júlia, era exatamente sobre isso que eu queria falar. Tu falaste exatamente o que eu queria falar. A gente tá conectado hoje, amigo. Exato. Entende? Esqueça tudo. Esquece. Enquanto no episódio passado, quando o filho mais velho da Rhaenyra chega pra contar pra ela sobre o que ele conseguiu, Homens da Patrulha da Noite, e ele começa a chorar, e a primeira coisa que a Rhaenyra faz é levantar e abraçar, a gente vê o completo oposto da Alicent, né? Então a gente vê o completo oposto dessa criação, desse afeto.
entre essas duas personagens principais com os seus filhos, né? E o que a Alicent ali sente a necessidade de encontrar o nosso querido Christian Cole, né? Gente, começou aquele rolê, foi Alicent sadomasoquista, vem de chicote, algema, corda de alpinista. Tosquíssima aquela cena, pelo amor de Deus, negócio cafona, bicho. Patética. Também achei muito tosca. Quando ela entra no quarto e ele tá lá sentado esperando. Ai, gente, eu achei um pouco cômico algumas cenas desse episódio, de verdade. Eu dava risada aqui em casa, porque tosquíssima demais, assim. E até a gente comentou no nosso grupo, né, que ficou meio que um sabor agridoce no final do episódio, enfim, finalizando com essa cena ridícula desse casal podre, que é Alicent e Christian Cole, sendo que antes pra mim, poderia ter acabado no momento da morte dos gêmeos, né, que foi, enfim, acho que foi um dos pontos altos ali do episódio, né, o embate entre o Arik e o Eric. Eu vou tentar fazer essa distinção, apesar de que eu não sei muito a diferença entre eles, mas, enfim, toda a trama, né, de um indo matar a Rhaenyra, e chega lá, e a Mysaria, achei muito foda o fato da Mysaria ter voltado pra avisar, né, ela, mais uma vez, né, salvando aí o dia, com as informações dela, né, e aquele embate, aquele nervoso que a gente fica no quarto, e ela manda chamar o Sir Laurent, e tudo mais, e, poxa, eles tinham uma ligação, né, a gente não tem tanto um desenvolvimento dos dois durante a série, mas a gente sabe que eles tinham uma ligação, e faz total sentido, né, se um morre, o outro morrer também, assim, faz total sentido no universo de Game of Thrones, tá? Preferência do mesmo jeito e um pelo outro. Pega só esse corte. Né? Gêmeos devem morrer no mesmo dia, sim. Baiana afirma. Amiga, aquela cena daquela luta pra mim foi muito sentimental, sabe? Porque a gente via que nenhum dos dois queria estar ali. Eles se amavam e, assim, os dois meio que estavam cumprindo a honra, né? Estavam cumprindo o dever. Os dois fizeram o mesmo juramento, só que eles enxergam as coisas um pouco diferentes, né? O Arik escolheu acreditar que o rei tinha escolhido o Aegon no final da vida, né? Delirando assim, mas falando, não, eu quero o Aegon, assim. Ele escolheu acreditar nisso, enquanto que o Eric falou, não, isso aqui tá errado, eu fiz um juramento, e há anos e anos todo mundo sabia que isso ia acontecer, que a Rhaenyra ia ser a rainha. Então, assim, são os dois lados, né, da mesma moeda. E pra mim é um visual do que vai acontecer durante a Guerra dos Dragões, né? Que são duas casas reais que decidiram brigar, tretar entre si, briga de irmãos ali. E agora, famílias vão ter que lutar umas com as outras, vão ter que lutar internamente, né? O irmão vai ter que lutar contra o outro, plebeus vão sofrer, vão passar fome. Então, assim, eu acho que essa foi uma coisa que o episódio quis dizer, né? Quem mais vai se ferrar mesmo aqui é a galera que não tem nada a ver com a história. Concordo. Acho que resume bem o episódio isso, né? Um episódio carregado de muitos acontecimentos que acredito que passa um pouco batido pela gente o real significado deles. Não tinha pensado dessa mesma forma que tu tinha pensado sobre essa batalha dos irmãos, né? Mas é isso. E é meio que coroa pela coroa, assim. É a Alicent falando pra Helena que não tem jeito, elas têm que fazer isso porque elas são a representação de um trono e a representação de uma coroa, e o quanto que isso afeta diferentes camadas daquela sociedade, né? É muito foda, muito foda. Eu tô gostando muito da temporada. E eu queria só fazer um comentário rápido, porque assim, a gente tá vendo desde o último episódio meio que pitadas, ou como até o Felipe falou, né, a gente pode até falar que é um fanservice ou um easter egg, mas quando eles falam das outras famílias, né, tipo, o Jake foi lá em Winterfell, depois comenta que fulaninho vai em Ponta Tempestade falar com os Baratheon, aí o Otto agora vai pra Highgarden falar com os Tyrell. Pra quem não assistiu Game of Thrones, eu tô falando grego aqui, mas pra quem assistiu, querendo ou não, é muito legal ver isso. E assim, poxa, quando a gente pensa na série Game of Thrones, né,
o tanto de temporada que teve, o tanto de episódios que a gente tinha justamente pulando de um núcleo pro outro, tantas famílias que foram apresentadas pra gente, e a gente teve tempo pra desenvolver tudo isso, e a gente conhecer todos esses sobrenomes. Sei lá, eu como fã de Game of Thrones, eu queria tanto ver, assim, quem é a família Tyrell agora, entendeu? Como que tá se desenrolando, é uma família tão rica em Game of Thrones, né, que tem todo um poder e tal, enfim, como estão agora, onde vivem, o que comem. Mas talvez é algo que não vai rolar de desenvolver em A Casa do Dragão, então por isso que é só um comentário, quanto que dá vontade, assim, de dar uma passeada por Westeros, né, e sair um pouco dessa trama só dessas duas famílias. Eu amei mesmo, amiga, dá muita nostalgia. Até aquela cena no final, né, da Rhaenyra se preparando pra dormir, a criada lá trançando o cabelo dela. Pra mim foi muito assim, a Daenerys. Game of Thrones foi maravilhoso. E aí, amiga, vamos falar de uma pessoa que foi extremamente esquecida. Ia ser esquecida nesse episódio também, foi esquecida a série inteira e agora foi só citada. Gente, vocês pegaram a minúcia de que o Daron foi esquecido no churrasco? O Daron é o quarto filho da Alicent e do Viserys. Esse filho existe? Sim, exatamente. Amiga, no livro ele existe. Ele também tá lá no Old Town, né, na casa dos... Mas tem que ver se na série ele existe, porque tiveram algumas mudanças, né? O Otto comentou quando ele tava indo embora, nessa conversa, por isso que eu me lembrei que tu falaste do Tyrell, nessa conversa ele falou, eu acho que eu vou voltar pra Old Town, o seu filho mais maleável está lá, Daron já está crescido mesmo. E aí ela fica, não, vai lá pro Tyrell e tal. Eu fiquei, caralho, não acredito que eles vão jogar o Daron, tipo, só falar, tem aí, sabe? Eles só jogaram. Eu pensei que eles tivessem só, tipo, apagado o personagem, que nem eles fizeram com o Maegor, que seria o terceiro filho da Helena com o Aegon. Exatamente. Eu nem sabia que esse querido existia, né? Bora ver pra onde o Otto realmente vai nos próximos episódios e como vai ser se desenrolar. Mas é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio e queria agradecer mais uma vez a participação aqui de Felipe e Júlia, participando, comentando aqui comigo. Eu vou deixar falado aqui e ela vai decidir se vai pro corte final ou não, mas Ana Ju, estamos esperando você no podcast em cena A Casa do Dragão, segunda temporada. Fica aqui o nosso convite e sigam Mala Dourada em todas as redes sociais. Compartilhem esse episódio, pessoal. A gente tá retomando o nosso podcast no Spotify e também estamos postando esses episódios no YouTube. Então aproveita para mandar para todo mundo que você conhece que gosta de A Casa do Dragão, que tá assistindo, e também esperamos vocês no próximo episódio. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchauzinho, gente! Grande beijo, galera! Tchau!